Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje a gente vai falar sobre 10 livros com os melhores começos da literatura. São livros que logo na primeira ou nas primeiras frases já impactam o leitor, já mostram a sua potência, já mostram para que vieram. Alguns são impactantes, alguns são belos, alguns são inesquecíveis. Eu vou ler então o primeiro trecho e depois eu revelo qual a obra que pertence. Mas eu tenho certeza que a maioria desses livros aqui, antes de eu revelar qual é a obra, vocês vão descobrir. Vamos começar então? O leitor então vai começar a ler essa obra aqui. Primeiramente, ele é surpreendido com esta dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ai, demais, não é, gente? Vocês já sabem o que eu tô falando, porque já tá o nome aqui, né? É Memórias Póstumas de Brás Cubas, é claro. Não vale, né? Essa é muito conhecida, essa é muito fácil, mas tinha que abrir essa lista aqui, né? Machado de Assis, com toda a sua genialidade, seu tom irônico, satírico, que nos faz refletir e que não deixa de ser também uma crítica social e política. Aqui você tem um narrador morto que conta a sua história, a história da sua vida. Tá aqui, todo mundo acertou! Vamos para o próximo livro, então. Eu vou ler aqui a primeira frase que começa essa obra. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também vai saber qual é essa obra aqui. Vamos lá. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Já sabe qual livro eu estou falando? Ana Karenina, de Tolstói. Nesse livro aqui nós temos dois núcleos, um núcleo da Ana Karenina e um núcleo de Liev. E esses dois núcleos nos apresentam diferentes formas, diferentes aspectos de vida, de amor, de realidade, de conduzir os fatos, de crenças e o decorrer dos fatos também, conforme as coisas vão acontecendo e as consequências das escolhas, as consequências das atitudes que cada um toma. É um livro belíssimo que nos traz diversas reflexões. E tem esse começo também que é lindo. Vou ler agora um comecinho de um outro livro. Vamos lá, vamos ver se você adivinha qual livro que eu tô falando. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. Esse começo já demonstra para o leitor a apatia do personagem. Aqui é o Meursault, do livro O Estrangeiro, de Albert Camus. O Estrangeiro é um livro que nos traz tanta reflexão. Nós refletimos sobre ele, sobre Meursault, sobre as suas escolhas, sobre seus sentimentos, sobre a sua conduta, e também sobre a sociedade em volta, o quanto ele é julgado, o quanto nós mesmos julgamos. É um livro que traz bastante estranhamento, é um livro muito enriquecedor. Ele é um livro curtinho, mas assim, depois que você termina essa história aqui, você fica pensando ainda por muito tempo sobre ela. Mais um trecho aqui de uma outra obra agora, outra obra que eu amo. Olha só, presta atenção. Quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que venho remoendo desde então. Sempre que sentir vontade de criticar alguém, disse ele, lembre que nem todo mundo teve os mesmos privilégios que você. É um começo que vem com um conselho que dá para levar para a vida. E além desse início, que eu acho bonito, o final também. A última frase desse livro aqui, eu acho tão bonita. Mas eu não vou ler, claro, né? Mas, para quem já leu, dá uma olhadinha lá então na última frase também, porque é muito bonita. Esse livro aqui é um pouco mais difícil, né? Acho que nem todos vão saber qual livro que eu tô falando. É esse clássico maravilhoso aqui, O Grande Gatsby, de Fitzgerald. Fala sobre a valorização de coisas superficiais e as consequências diante disso. Eu gosto demais também da ambientação do Grande Gatsby. O livro, ele se passa nos anos 20, nos anos loucos, os anos do jazz, da era do jazz. Então, todas as festas, o glamour e a desilusão
né, que tudo isso traz. É um livro incrível. E tem esse comecinho aqui, então, que a gente carrega pra vida. Mais uma obra, mais um início. Vamos lá. Esse livro aqui também, gente, eu amo esse livro. E eu fiquei assim, nossa, que começo forte. Eu gosto muito desse começo. Eu li ele já várias vezes, esse começo. Eu leio esse livro aqui, eu pego os trechos desse livro aqui e eu sempre volto, assim, porque eu acho que é um livro que tem muitas camadas pra gente acessar, assim. Acho que num primeiro momento a gente não consegue entender tudo que ele traz. Então eu sempre volto para esse livro aqui e eu sempre pego essa primeira frase aqui porque eu gosto muito. Sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respeitar a medicina e os médicos. Esse começo não é filosófico, gente, mas eu gosto tanto desse começo. Esse aqui, vocês sabem qual que é? Esse aqui é a Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Ou então aqui a gente já entende muito quem é o narrador, quem é o protagonista dessa história. É um homem raivoso, é um homem de mal com a vida, é um homem que não conseguiu fazer as coisas dar certo. Então aqui você tem o anti-herói, esse homem do subsolo, e o quanto ele é consumido por memórias, por coisas que aconteceram, por coisas que não deram certo, e também quanto a vida dele é afetada por tudo isso. Então é uma leitura densa, é uma leitura incrível, e essa obra aqui vai trazer uma reflexão de uma maneira diferente. Vou ler aqui então mais um início aqui. Essa aqui é uma outra obra. Esse aqui é um romance de formação. Então olha só que interessante como ele começa. Se serei o herói da minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Para começar minha vida com o começo de minha vida, registro que nasci, conforme me informaram e acreditei, numa sexta-feira à meia-noite. Notaram que o relógio começou a bater as horas e comecei a chorar simultaneamente. Considerando o dia e a hora do meu nascimento, a parteira e algumas mulheres sábias do bairro, que tinham um vivo interesse em mim meses antes de qualquer possibilidade de nos conhecermos pessoalmente, declararam, primeiro, que eu estava destinado a ser infeliz na vida, e, em segundo lugar, que teria o privilégio de enxergar fantasmas e espíritos, ambos os dotes inevitáveis, como elas acreditavam, a toda infeliz criança de qualquer gênero, nascida nas primeiras horas de uma noite de sexta-feira. A obra em questão é David Copperfield, de Charles Dickens. É um calhamaço. E é interessante que ele começa então com o seu nascimento, e por ser um romance de formação, nós vamos acompanhar aí David Copperfield por muitos anos, por toda essa jornada. Ele vai passar por maus bocados, descobertas, amadurecimentos, mostra também a realidade de diferentes classes sociais. E esse livro aqui ele tem muito do próprio Charles Dickens, é a obra considerada mais autobiográfica do autor. Essa próxima obra aqui, ela começa de um jeito, e esse começo aqui, ele me traz sensações estranhas. Vamos ver. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo, pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. É forte, né, gente? Eu acho esse começo bem forte. E é uma leitura muito impactante, que traz aí diversas reflexões, diversas interpretações aí para os leitores. Essa obra é A Metamorfose, de Franz Kafka.
Eu tenho essa edição aqui da Penguin, que reúne várias obras do autor. Eu não sei pra você, mas pra mim esse começo me faz visualizar bem o Gregor Samsa como um inseto. É forte e essas sensações elas vêm junto com a leitura. Vou ler aqui então a primeira frase desse clássico. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão saber de que clássico eu estou falando. Vamos lá? É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse e de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. Esse, então, é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Já li aqui 8 inícios, vou para a 9ª obra aqui. E essa aqui vocês vão adivinhar de cara, porque não tem como. Vocês vão saber qual obra que eu tô falando. Ai, me dá um mal-estar, me dá uma raiva. Logo esse começo aqui eu acho forte. Vamos lá, eu vou ler. Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita, a ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Ela era apenas pela manhã, 1,45 m de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças compridas, era Dolly na escola, Dolores na linha pontilhada, mas nos meus braços sempre foi Lolita. Essa aqui é uma obra muito polêmica. E o mal-estar aqui que essa obra traz é que esse narrador, o HH, é um homem de meia idade e Lolita é uma menina de 12 anos. E para ler esse livro aqui você tem que entender também que ele é um narrador com problemas sérios, inclusive ele se internou. Se internou acho que 2 vezes, alguma coisa assim. Faz tempo que eu li essa obra aqui, mas é uma obra muito marcante. E olha, tem que ter estômago para ler Lolita. Mas esse começo é forte, né? Esse começo já... Essa outra obra aqui, acontece tanta coisa. E no comecinho aqui você já percebe isso. Ele já começa tenso, ele já te coloca numa situação ali que você fala, uau, o que está acontecendo aqui? Ele te coloca ali e depois ele vai voltar para o passado. Mas vamos ver então como é que é? É assim, ó. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapê, construídas na beira de um rio de águas... Mas olha como começou. Diante do pelotão de fuzilamento... O coronel Aureliano estava recordando o começo ali, quando o pai dele levou ele para conhecer o gelo. E aí, essas páginas aqui, é tanto acontecimento, um atrás do outro, que uau! Você viu como ele já começa? Ele já começa te jogando ali, ó, pá! E muita coisa vem ainda. É obra-prima, clássico da literatura, muitos amam. E vocês devem saber do que eu tô falando por conta do nome, que se repete aí por muitas e muitas gerações, né? O Aureliano Buendia repete muito esse nome, não só o dele, como também o José Arcádio. No caso, é então 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu acho esse início aqui também inesquecível, marcante. E já prende o leitor ali logo nessas primeiras frases. Eu li aqui 10 inícios, então, marcantes da literatura. Eu vou ler mais um. Eu acho tão bonito esse começo aqui. É que é uma obra que não é tão conhecida assim, mas é um autor que eu gosto muito. Eu acho bonito esse começo. Eu vou ler, é rapidinho, juro que é rapidinho. Olha só. Eu tinha, então, uns 25 anos, começou o NN. São coisas de tempos passados, como pode ver. Havia acabado de conquistar minha independência e parti para o exterior, não para completar a formação, como se dizia na época, mas simplesmente porque queria ver esse mundo de Deus. Eu era jovem, alegre, saudável, tinha dinheiro bastante e era ainda livre de preocupações. Vivia a Deus dará, fazia o que bem entendia, em suma, era como uma flor a desabrochar. Nem me passava pela cabeça que o homem não é uma planta e não tem como desabrochar para sempre. A juventude se alimenta de pães de mel folheados a ouro e acha que é esse justamente o pão de cada dia. Mas chega o tempo em que se faz de tudo, até por um pãozinho comum. Porém, isso não vem ao caso. Ai, eu acho tão bonito.
e é Ásia, de Ivan Turgenev. É um livro que traz as questões sociais da Rússia, da sua época, mas traz também a questão do homem supérfluo, que são jovens com grandes ideais, mas com uma certa apatia, com uma dificuldade em executar as ações, que ficam apenas no campo das ideias. Vocês também acharam esses inícios marcantes? Tem alguma obra que vocês acertaram? Só de eu ler o início da obra, vocês acertaram qual era o livro em questão? E outra coisa também, tem algum livro que tem um início marcante, um início belo, um início impactante, que não está nessa lista aqui e você quer acrescentar? Coloca nos comentários que eu e outros leitores vão adorar saber, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!